Fala aí, rapaziada, tudo tranquilo? Eu não sei outros canais, mas aqui a sua inscrição faz toda a diferença. Então, se inscreva no canal, dá essa força aí, deixe seu like, deixe seu comentário, sem mais delongas, bora pro vídeo. William Arão fala no F360. Mais um jogo difícil, um jogo importantíssimo. 3 pontos aí já encaminha e nos dá uma tranquilidade muito grande para a sequência, né, da Libertadores. Então a gente pôde treinar, corrigimos algumas coisas, esperamos apresentar um bom futebol e fazer logicamente os 3 pontos para que a gente já possa encaminhar essa classificação. Temos uma provável escalação do time comandado pelo técnico Paulo Souza, já com uma dúvida no gol. Será que vai o Santos ou vai o Hugo? Dúvida boa. Dúvida boa. Tinha um tempo que essa dúvida não era legal, não. Mas... Hoje o Hugo é o titular. É? Mas nas Copas, será que não muda? Tem sido titular. Vamos ver. William Arão, Pablo, Felipe Luiz. Lembrando que o Davi Luiz foi liberado, né, para resolver problemas particulares, né? Aí o Isla para a alegria de Paquita Rubro-Negra. Thiago Maia, João Gomes e Lázaro, Everton Ribeiro, Arrascaeta e Gabigol é o provável Flamengo para enfrentar a Católica. E é um Flamengo que, é bom lembrar, ou não tão bom, para o torcedor rubro-negro, vem de derrota no Campeonato Brasileiro. Rafa Marques, seria uma resposta voltar a vencer hoje pela Libertadores ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? É curioso isso, né, Abel? Porque, na verdade, tem a ver, porque o torcedor sempre espera a resposta no jogo seguinte, independentemente da competição, mas é porque, normalmente, né, o juízo de valor na comparação entre as duas competições é invertido, né? O time tem tropeços na Libertadores, regularmente, normal, historicamente sempre foi isso, e aí se recupera jogando contra uma equipe um pouco mais fraca no Campeonato Brasileiro. O Flamengo encontra mais dificuldades no Campeonato Brasileiro do que na Libertadores. A chave do Flamengo é fácil, o Flamengo é disparado o melhor time. Eu disse até quando saiu o sorteio que o Flamengo tem totais condições de ser o time de melhor campanha, brigando ali com o Palmeiras, quem vai ter aquela chamada vantagem, né, até a semifinal de jogar a segunda partida em casa. E talvez seja hoje o jogo menos fácil da fase de grupos. Mas, no geral, esse time que nós vimos há pouco é suficientemente capaz de vencer o jogo. E sobre o gol, é correto raciocinar, não sei se tem uma relação direta com essa história de um ser goleiro do Campeonato Brasileiro e o outro ser goleiro da Libertadores, mas por uma questão de lógica, é correto raciocinar que o Santos será o goleiro hoje, logo mais à noite, contra a Universidade Católica. E tem que ser. O Santos é melhor do que o Hugo, foi contratado para ser o goleiro titular, é absolutamente plausível que coloque em campo o seu melhor goleiro. Eu acho que o Breler discorda. Ou estou enganado? Discordo do nosso nobre Rafa. Você discorda? Para mim, o Hugo é o titular e o Hugo só vai criar casca se tiver jogos desse tipo. Jogar fora na Libertadores, sentir o que é a competição. Então, por mais que é um luxo para o Flamengo ter um grande goleiro como o Santos na reserva. Mas, para mim, para o treinador, é um custo também, até diante do grupo, barrar um goleiro que vem bem e um goleiro jovem. Um goleiro que o Flamengo pode ter retorno não só técnico, mas financeiro com ele. Então eu vejo que é o momento do Hugo. O Hugo já tem 23 anos e encontrou um treinador que confia nele, uma comissão técnica que tem o elogiado, que tem feito o Hugo evoluir, sobretudo no jogo com os pés. Ainda, é claro, não passa a segurança que o Diego passava nos bons tempos, né, quando estava em 100% em forma física. Mas é um goleiro que tem condições de assumir e vestir de vez essa camisa de titular, e acredito que é coerente da parte do Paulo Souza mantê-lo como titular, independentemente da competição. Sabe, isso é uma coisa que eu ia colocar antes de tudo. Precisa ficar claro para os goleiros. Os goleiros não podem ter essa dúvida que a gente tem aqui. Será que o critério é o critério do goleiro da Copa e do goleiro do campeonato? Ou será que o critério Ou estão sendo testados a cada jogo? A primeira coisa é avisar os goleiros, para eles estarem à vontade dentro dos critérios. Eu acho todo critério válido. Depende do momento, depende de com quem você trabalha, depende da cabeça do treinador. Essa questão envolvendo o goleiro sempre existirá. E não é só por contratação, não. É a questão do cara que saiu por contusão, aí quando ele volta o reserva está bem. Toda hora a gente está discutindo isso aqui no futebol. Então pega essa batata quente aí, professor. Ou você joga o Hugo, joga o Santos ou faz rodízio? Eu manteria o Hugo, porque se eu fosse técnico, o meu critério era trabalhar com quem está melhor na posição. Agora, entendo perfeitamente que outros pensem
diferente. Na Europa, os técnicos pensam diferente. No... Lá tem muito claro o goleiro do campeonato e o goleiro das Copas. Para mim, o Hugo, nesse momento, não merece sair do time. Porque sabe o que eu estou pensando? Por que eu falei que é delicado? Eu estou imaginando que qualquer decisão ali, ou quase todas, alguém vai ficar de biquinho. Mais um motivo para avisar as regras do jogo. Vamos lá. Joga o Hugo. Pode ser que o Santos... saí do Atlético Paranaense, de vez em quando estou na seleção brasileira, era titular, os caras me trazem para cá para ficar no banco. Se ele põe o Santos, o Hugo, mas quando eu melhorei, estou jogando bem, tarará, os caras me tiram. O cara não pode titubear ali, não. O que você acha? Direto, na lata. Eu colocaria o Santos para jogar. O Santos é melhor do que o Hugo. O Santos hoje, na lista da seleção brasileira, ele é o quinto. Na lista da seleção brasileira. É o quinto? É. Alisson, Ederson, o Everton... Everson, do Galo. O Everson do Galo também. Ele é o quinto. O Santos é melhor do que o Hugo. Talvez o Hugo, daqui a alguns anos, se torne melhor do que o Santos. Hoje não é. Por mais que ele esteja jogando bem. Eu acho que qual é o parâmetro de avaliação para o Santos no Flamengo? É um jogo só, então não há. Eu olho, o meu parâmetro de avaliação é o Santos. Então, mas justamente por isso o Hugo não está na frente. Se o Hugo tem mais jogos recentes bons, o outro tem um jogo só... Mas ele foi contratado então não agora. É por causa do jogo. Mas ele foi contratado agora. Ele foi contratado porque é melhor do que o Hugo. Não, concordo, senão ele não chegaria. Sim. Mas eu acho uma baita injustiça tirar a camisa do cara. No momento que ele está bem. Eu não acho, porque se há um outro jogador que chegou agora no clube, foi contratado, e na avaliação da pessoa que escala é melhor... Eu não vejo injustiça. Mas aí entra o potencial dele é melhor, o que ele fez no Atlético é melhor. Mas a gente sabe o que é o Santos, quem é o Santos. Gente, hoje é dia 28 de abril. O Santos tem 27 dias em que foi anunciado como goleiro do Flamengo. Então, assim, não daria para comparar em relação ao Flamengo um e o outro. Agora, o Flamengo não gastou 15 milhões de reais para trazer um goleiro no momento em que os dois eram criticados asperamente porque não transmitiam confiança, segurança ao time para ficar no banco o tempo todo. Por isso o Santos vai acabar pegando essa vaga, senão hoje, no curto espaço de tempo. O momento do Bruno Henrique, eu diria que em comparação a tudo que ele já fez no Flamengo, não é dos melhores, até por estar vindo aí de lesão, aliás, uma sequência de lesões desde o ano passado. Mas foi relacionado de novo. Bruno Henrique faz muita falta, números do Flamengo desde 2021, 100 estaduais. Então, com Bruno Henrique, são 45 jogos, 28 vitórias, 9 empates, 8 derrotas, quase 70%, 68,9% de aproveitamento. Sem Bruno Henrique, aproveitamento menor, pouco mais de 60%, com 11 vitórias, 7 empates e 4 derrotas em 22 partidas. Os gols marcados, a média é maior com Bruno Henrique. O Bruno Henrique adiciona não só o corredor, que ele tem mais drible, mais arrancada que o Lázaro, quando está bem fisicamente, mas também um poder de fogo. O Bruno Henrique consegue encostar no Gabigol e no Arrascaeta, tem entrosamento com eles e, naturalmente, com ele o Flamengo fica mais perigoso no ataque. A questão do Bruno Henrique é meramente física. Quando ele está à disposição, é indiscutível que ele é o titular, o Paulo Souza já afirmou isso, e ele foi titular com todos os treinadores do Flamengo. Nunca houve um questionamento sobre a fase técnica do Bruno Henrique. Ele, nesse aspecto, é muito regular. A questão que pega para ele é ter se lesionado bastante e não estar à disposição em muitos momentos. Por isso o Lázaro ganha espaço. Mas hoje é preciso ver que o Bruno Henrique, em alguns momentos, vai ter de fazer uma função de recomposição. Isso não é crime. Você não poda o Bruno Henrique por pedir, olha, dá uma acompanhada no lateral, fecha o espaço. O Bruno Henrique com o Jorge Jesus fazia muito esse movimento de fechar ali, estava bem fisicamente, estava voando. Então eu não vejo o Bruno Henrique, o Bruno Henrique virou ala com o Paulo Souza. Não virou. Então é entender que o Paulo Souza em alguns momentos vai precisar puxar o Bruno Henrique e por isso é preciso dosar bastante. O Lázaro vai ter mais oportunidades, o próprio Marinho, porque o Bruno Henrique, por ter tido tantas lesões, certamente vai precisar ser preservado em um ou outro jogo. Eu sou fã do Bruno Henrique, acho que ali no Flamengo, jogando ao lado do Gabigol, é o feijão com arroz. Não tem que inventar. Diga, Rafa, diga. Eu tô corneteiro demais? Ou... Então, esse é o ponto.
Não, você está certíssimo. Teu raciocínio é perfeito. O Brenner falou sobre a questão do Bruno Henrique não ser ala. Eu vejo um pouco diferente. Eu acho que sem a bola, ele é um meio aberto pela esquerda. Ele recompõe nas duas linhas de 4 de marcação. Mas com a bola, inicialmente, é ele quem tenta dar profundidade como ala pela esquerda. Claro que a movimentação do jogo e a oportunidade que o Flamengo tem girando suas peças de meio campo de dar esse corredor para o Felipe Luiz avançar, isso vai fazendo o Bruno Henrique naturalmente derivar para dentro, até porque ele é destro jogando pela esquerda. Mas o ponto principal não é nem a posição. Para mim é você afastar o Bruno Henrique do Gabigol. É você pegar a manteiga e não passar no pão. Deixar a manteiga no canto e o pão no outro. Eu acho que fica descasado, porque existe um entendimento até no olhar. Um sabe o movimento do outro. Eles precisam estar próximos na fase construtiva do Flamengo. Em relação ao Bruno Henrique, ele não fez um bom Campeonato Carioca. Não fez. Se machucou e tudo mais. Mas nas últimas 3 partidas que ele jogou, 2 de Libertadores e 1 de Brasileiro, ele fez 2 gols e deu 2 assistências. Ele, em condições, é titular absoluto e uma das peças-chave desse time. Se eu fosse o Bruno Henrique, num diálogo com o técnico, eu falaria para ele assim, simplesmente: quer que eu recomponha? Eu recomponho. Mas, por favor, não me afaste do Gabigol. Só isso. O esquema tático, ele tem que potencializar o individual. Não adianta você pensar um esquema tático se você não tiver as peças necessárias à disposição. Então, você tem que olhar para o Bruno Henrique, claro, dentro de um padrão tático, dentro de movimentações, dentro de funções pré-estabelecidas, mas você tem que potencializar o individual dele. E o Bruno Henrique tem individual para desequilibrar no futebol sul-americano. Já mostrou isso. Já mostrou isso em outras edições de Libertadores com o próprio Flamengo. Então, o Bruno Henrique, com plenas condições físicas, ele é titular absoluto do Flamengo, tem que jogar próximo ao gol e, consequentemente, próximo ao Gabigol.